esse foi um momento que funcionários do Banco HSBC se reuniram e doaram a biblioteca da instituição. E eles fizeram um evento, uma festa no sábado para toda a família, e aí foi muito bacana. Esse é um grupo de, apesar da foto ser antiga, eu achei interessante, um grupo de jovens estrangeiros que fizeram a apresentação de um coral. Aqui, de novo, o pessoal do HSBC, no dia da festa. Aqui são voluntários diversos que vão lá, brincam, fazem recreação, alunos de faculdades, uma coisa muito comum, receber alunos de outras escolas, alunos de faculdades, da própria Escola Municipal Rubem Braga, que é vizinha ali da Obra do Berço, já visitou, a gente já foi lá também. As crianças têm toda essa convivência com a comunidade. Mais voluntários. Aqui é uma escola, Carolina Russo, visitando a Obra do Berço. Aqui a escola amanhecendo, a creche amanhecendo. Ziraldo fazendo também faz um apoio. Então, acesso aos serviços de saúde públicos, os passeios, mais um passeio que a gente faz na feira. Eles foram conhecer a feira, que é vizinha da obra. Aqui foi uma passeata. Essa passeata está escrito ali: gentileza gera mais amor à natureza. E nessa passeata eles andaram ali no entorno da obra, foram na loja de conveniência do posto de gasolina e fizeram essas perguntas, conversaram com as pessoas na rua, entregaram flores a todo mundo. Isso aqui foi um passeio no Museu do Índio. A visita de um ex-interno da Obra do Berço. Esse rapaz foi abrigado durante muitos anos, ele hoje trabalha, é formado e tem visitado a instituição. Bom, em qualquer situação de negligência, né, que nós observarmos, a nossa equipe recorre aos órgãos competentes, como o Conselho Tutelar e a Vara da Infância e da Juventude e do Idoso, que muito nos tem apoiado durante esses anos, acompanhando os casos das crianças, e nos orientando nas questões legais. Esse é o meu nome, o nosso símbolo, nosso logotipo, Obra do Berço, telefone. Nosso site é o www.aobradobercorj.org.br, quem quiser acessar e conhecer, tem também o Facebook. Eu tirei duas frases que eu achei importantes para finalizar, uma do Pitágoras e uma do Immanuel Kant. Educai as crianças para que não seja necessário punir os homens. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Eu acho assim, nós temos que dar oportunidade para as crianças terem acesso à educação, um atendimento de qualidade. Então, isso eu acho que tem muito a ver com o que a gente se propõe. Aqui, finalizando, a formatura final da educação infantil, quando eles deixam a instituição, os desligamentos ocorrem normalmente aos 6 anos, que é a nossa idade limite. Nós fazemos um trabalho de preparação, acompanhando a família na inserção da criança na escola pública ou em outra instituição que seja de acesso melhor para a família. E, às vezes, antes mesmo desse período de 6 anos, a criança sai porque a família conseguiu alguma autonomia para lidar melhor com a questão, pede o desligamento porque já tem uma creche mais próxima da sua casa, ou porque a mãe já está com recurso de família para apoiar. Então, são as formas de desligamento. Né? Então, finalizando, a importância dos valores que a gente passa, né, de amor ao próximo, respeito, né, a vida. E é isso. Obrigada. Agradeço a doutora Kátia e a sua apresentação dessa experiência magnífica e acolhemos com muito carinho a doutora Ivone, que é agora a nossa querida desembargadora. Bom dia. Antes de mais nada, mais uma vez peço desculpa pelo atraso, mas eu moro em Laranjeiras, tenho que descer uma rua chamada Mário Portela. E ali ninguém passa, é um gargalo terrível. Eu fiquei muito tempo
retida ali hoje, o trânsito realmente acabou comigo. Para mudar um pouquinho o meu mau humor, por estar chegando tão tarde, eu queria falar uma coisa para vocês. A doutora Tânia me anunciou como desembargadora, não é? Realmente eu estou intitulada agora de desembargadora. Queria dizer para os senhores que é um título que me faz feliz, porque fechei um ciclo da minha carreira. Mas eu gostaria que todos soubessem que eu continuo Ivone Ferreira Caetano. Isto porque nós temos certeza, é o que todos dizem, que o juiz pensa que é, e os desembargadores têm certeza que são. Então, eu devo dizer para os senhores que eu também tenho certeza. Até porque eu sou mulher. Homem tem certeza que é Deus, não é isso? Mas a mulher não, é deusa. E Deus é um só. Deusa existem várias, então eu sou a deusa atualmente. Tá bom assim? Eu estou me sentindo deusa, porque deusa pode. Deus não, porque Deus é único. Tá bom, gente? Foi uma forma de descontrair, estou nervosa, estou aborrecida com tudo que está me acontecendo hoje. Tá? Agora, queria parabenizar a Kátia, não só pela palestra, que eu não pude assistir toda, também não há tanta importância, já que eu conheço tão bem o trabalho de vocês, né? Mas pelo trabalho e pela resistência da obra do berço. Porque eu considero um dos melhores trabalhos, uma das melhores políticas para as crianças que pertencem à classe excluída da nossa sociedade. É a grande oportunidade para a criança. E durante os 10 anos que eu estou naquela vara, eu vi o tempo todo esse trabalho ser a tentativa de derrubar esse trabalho. Não só do Obra do Berço, mas pelo menos umas 4 outras instituições. Só que as outras quedaram-se, não teve jeito, não tiveram resistência suficiente. Mas é um engano a interpretação que se dá a esse tipo de instituição, ou melhor, que se dava, né? Porque tantas foram as agressões que o modelo apresentado está reformulado, né, Kátia? Não era assim. Então, eu não entendo como quem nasceu com a chave da vida possa poder interpretar esse tipo de instituição. Esse tipo de instituição dá condições a que pessoas, que crianças, tenham acesso a um alto nível de educação. Mas, interpretando o artigo, até mandei pedir o estatuto, interpretando o artigo 98 e 101, eu não consigo entender como se diz que internação, acolhimento, é medida excepcional e mais breve possível. É excepcional e o mais breve possível, desde que a criança esteja nas condições do 98 e do 101. Quando a criança está com o responsável ou com os pais que detêm o poder familiar, chega a ser absurda essa ingerência. Porque, não sei se os senhores sabem, devem saber, eu não sou a única a saber disso, existem um número variado de instituições que atendem a crianças da classe média alta e da classe alta, e que são, na verdade, internatos com nome diferente. Será que eu estou falando alguma coisa que ninguém saiba? Mas por que eles podem? Lá, nenhum profissional da justiça entra e pede para retirar o poder familiar. Cá, e agora só resta essa, todos entravam até que o espinho desesperado Ivone Ferreira Caetano baixou na primeira vara. E por que isso? Porque eu não nasci com a chave da vida. Para abrir as portas, demora mesmo. E porque eu tenho 6 irmãos
que foram exatamente criados e foi necessário se valer de instituições iguais à do Obra do Berço. E meus irmãos, todos os 11, todos alcançaram suas metas. Não tem nenhum ladrão, não tem nenhum traficante, não tem nenhuma prostituta, não tem. Porque a dona Josefa soube correr e pedir vaga nessas instituições. E todos nós alcançamos as nossas metas, todos nós. Eu acho um absurdo quando se interfere no poder familiar desta forma. Quando se faz intercâmbio, quantas famílias mandam seus filhos para intercâmbio sem conhecer a família que está recebendo do outro lado? Alguém interfere? Alguém disse que isso está ferindo o pacto do poder? Não. Por quê? Pobre, da terceira classe, faz intercâmbio, senhores? E como é que alguns profissionais, algumas instituições irão interferir? Kátia, eu queria te parabenizar, porque desde que eu cheguei, você lá está. É um dos melhores serviços que eu já vi. Eu acompanho, você sabe disso. Eu não sou pouco rígida, também todo mundo sabe disso. Então, eu acompanho. Se eu pudesse, sequer teria mudado o formato, porque é um benefício. E veja bem, além de estar sendo mal interpretado o ECA, os princípios também da infância e juventude não estão sendo observados. Quando se fecha uma instituição igual a esta, que tem todos os cuidados que vocês viram, e basta que a vara da infância ou juventude, ou qualquer outra da justiça, fiscalize, quando se fecha, você está ferindo a doutrina da proteção integral. E você está ferindo também o princípio do melhor interesse. Porque não é interesse e não há proteção quando uma mãe que é empregada doméstica não pode pegar o seu filho quando ele sai da escola pública, ao meio-dia, 1h. E ele fica nas ruelas, como uma vez já nos foi demonstrado, ele fica nas ruelas a serviço do tráfico, a serviço da prostituição. Não é verdade? Então, sociedade, vocês têm direito de voto. Quem tem direito de voto tem direito também de reclamar. E há formas de se reclamar sem que se faça manifestação na rua. Da mesma forma que vocês exercem o direito de voto, exerçam o direito de vocês de reclamar. Se não sabem bem, pegam óculos emprestado, que vai ensinar para vocês como isso é feito. Vocês têm uma forma legislativa de manifestar a vontade de vocês. E, se nós não tivermos instituições iguais a essas, a nossa educação está indo de água abaixo. Ou são as escolas particulares, para o pobre nada está sendo dado. E nós estamos pensando ainda em redução da menoridade penal. Não estamos dando nada, estamos tirando tudo. E uma instituição igual a essa aqui, conseguiu permanecer. 4 foram destruídas. Era isso que eu queria dizer para vocês. Quem é que vai fazer a próxima, por favor, se eu posso... Outra coisa que eu queria dizer para os senhores. Quando eu pensei neste evento, eu ainda não estava pensando na promoção. E esses dias eu estou totalmente ainda obnubilada. O negócio está meio sério para o meu lado ainda. E quando eu falei nas diversas formas de adoção, é que eu queria trazer para vocês que a adoção não é somente aquela formal e existente, legislada e normativada pelo ECA. Não. Existem várias formas de adoção. Essa instituição é uma das formas de instituição de adoção. Esta forma de cuidar de uma criança que é filha de uma empregada doméstica, que é filha de uma ambulante, que é filha, muitas vezes, de uma vendedora de shopping que não tem horário para ficar com seus filhos e que poderia ficar a semana toda e buscar sábado, domingo, como era o caso deles, que agora modificaram o formato. Isto é uma forma de adoção. Certo? Eu pedi também à doutora Tânia que falasse de várias formas de adoção, e aí de uma forma dentro da legislação, e Maria Estela, que
que faz parte, que é a chefe do serviço social da vara, que falasse daquilo que a nossa vara, que a minha vara fazia. Você ainda não consegui, gente, ainda não me situei, tá bom? Daquilo que a sua vara agora faz, tá bom? Vamos lá. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco, mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Uma pesquisa que foi feita pela equipe de serviço social da Vara da Infância, Juventude e do Idoso, em meio a uma demanda enorme de trabalho, né, de processos, e a plantão, enfim, e ainda assim a gente botou o pé firme de que a gente tinha que fazer pesquisa, porque a gente tinha que saber, a gente tinha que analisar o nosso trabalho, quer dizer, parar para olhar para o nosso trabalho, que muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? A gente trabalha e não para olhar para o que a gente está fazendo, analisar o que a gente está fazendo, poder dar uma outra direção ao que a gente está fazendo. Então, a pesquisa tem essa ideia, né? Então, essa pesquisa surge, né, a partir de questões que vão se apresentando no dia a dia, né, do trabalho do serviço social da equipe da Vara, né? A gente tem, de um lado, um grande contingente de crianças acolhidas e, de outro, né, um volume grande também de pretendentes à adoção. E, apesar disso, a gente tem muita dificuldade para a colocação de crianças, né? E aí a gente começou a se perguntar, né, o porquê, o que está acontecendo? Quais são os impasses, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente parte do pressuposto que toda criança tem o direito de crescer em uma família. A convivência familiar é um direito garantido na Constituição e no Estatuto. Agora, quando essa convivência não é possível, a adoção ela é uma maneira legítima de garantir esse direito, né? Então, a gente considera a adoção um direito da criança, né? Mas como garantir esse direito se a gente começa a perceber na nossa realidade um descompasso muito grande, né, entre a preferência dos pretendentes à adoção e as crianças que nós temos? Então, é mais ou menos isso que a gente quer mostrar. A pesquisa busca exatamente isso, né? Realizada pela equipe de serviço social. A gente fez um levantamento de dados, fizemos uns gráficos. Aliás, eu tive a ajuda de um estatístico aqui do tribunal, o Joandir, que me ajudou muito, queria muito agradecer também. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi tentar identificar o perfil das crianças pretendidas pelos habilitados, né? Nós pegamos todas as inscrições do Cadastro Nacional de Adoção da Vara da Infância e Juventude, que eram 1.040 inscrições, e a gente começou a ver o que realmente... Assim, algumas inscrições, algumas pessoas tinham pedido suspensão, outras tinham desistido, enfim, inscrições ativas. A gente tinha 343 inscrições no mês de janeiro desse ano, né? E a gente trabalhou com essas 343 inscrições. E aí a gente queria saber, bom, a gente já tinha o perfil das crianças pretendidas, a gente trabalhou com as variáveis sexo, idade e cor. Tinham outras variáveis, mas a gente deixou para uma próxima pesquisa, né? Então, a gente já sabia o que os requerentes queriam, o que os habilitados queriam, em termos de sexo, cor e idade. Então, a gente queria saber o perfil das crianças acolhidas, e fomos lá, então, fazer o levantamento, né, nas entidades de acolhimento da área de abrangência da Vara.
essas 21 entidades de acolhimento, a gente está considerando família acolhedora também. Então, o total, 384 crianças. A gente também levantou o perfil dessas crianças quanto à idade, o sexo e a cor. Aí, depois a gente queria saber, bom, a gente já tem o perfil dos pretendentes à adoção, a gente já tem o perfil das crianças acolhidas, agora a gente quer saber o perfil das crianças que são colocadas em adoção, né? O que aconteceu. Então, fizemos um levantamento, né, nas planilhas que nós criamos dentro do Serviço Social para registrar as adoções. Então, o primeiro resultado, né, o primeiro gráfico, ele mostra para a gente que, com relação ao sexo, o perfil das crianças pretendidas, atualmente, assim, antigamente a gente tinha uma preferência por meninas, né? As pessoas queriam muito adotar meninas. Hoje, já tem um número grande de pessoas que não querem, que não fazem questão de escolher a cor, o sexo da criança, né? Então, ainda tem lá uma acentuada preferência por menina, poucas por menino, mas a preferência maior é não escolher o sexo da criança. O perfil das crianças acolhidas, no momento da pesquisa, deu a mesma coisa, feminino e masculino. O Conselho Nacional de Justiça tem uma pesquisa que mostra que esse número nas instituições é maior de meninos, mas no caso no momento da nossa pesquisa deu igual. E das crianças que nós colocamos em adoção, foram lá, a prevalência foi de meninos, né? Porque se a gente tinha uma preferência de pessoas, a maior parte das pessoas não tendo preferência com relação ao sexo, a maioria das crianças que foram colocadas em adoção em 2013 foi do sexo masculino. Esse gráfico aqui mostra bem a diferença, né? Isso aqui é um gráfico comparativo, né, das crianças pretendidas, das crianças acolhidas e das crianças que foram adotadas, que resume bem o que eu falei até agora. Assim. A maioria ainda prefere menina, embora a gente tenha a preferência por não escolha de sexo, das acolhidas está igual, e de adotadas a preferência foi por meninos. Até aqui, a gente não encontra dificuldade para colocação de crianças, né? O negócio agora começa quando a gente levantou os dados da preferência dos habilitados, dos 343 habilitados, com relação à cor da criança. Então, a gente vê lá uma acentuada preferência por criança branca, depois por criança branca ou parda, e 25% é indiferente. Depois vai diminuindo aqui, tem preferência por criança parda ou negra, porque assim, o cadastro funciona da seguinte maneira: as pessoas podem escolher que querem só criança branca ou parda, criança parda ou negra, quer dizer, aliás, o cadastro usa a terminologia preta, né? Preta ou parda, a gente colocou negra, mas é preta ou parda, ou criança preta, da cor preta. A preferência por criança branca, mas a gente já tem um número aí de pessoas também que não estão escolhendo a cor da criança. Aliás, o CNJ também já publicou uma pesquisa dizendo que esse número vem aumentando. E aí a gente tem lá o perfil das crianças acolhidas com relação à cor. A maioria é parda, né? Depois a gente vem a maioria parda, depois negras, e, por último, a minoria de crianças brancas. E aqui está o quadro comparativo da cor das crianças pretendidas, acolhidas e adotadas. A gente pode ver lá que os gráficos acolhidas e adotadas, lá a gente teve a maioria das crianças adotadas, o percentual das crianças acolhidas.
né? O gráfico de crianças pretendidas maior, 60% de crianças brancas, corresponde a 15% de crianças acolhidas. E o que a gente conseguiu, a maioria das crianças colocadas é parda. Esse gráfico mostra bem a diferença. Aonde estão as nossas dificuldades, né? Mas agora a gente vai passar para um outro ponto, porque, assim, com relação à cor, a gente consegue contornar a situação. A situação mais difícil é com relação à idade, que a gente vai ver nessa tabela, ficou meio pequenininha, mas, assim, a gente tem uma preferência total de pessoas que querem criança com menos de 1 ano, depois com 1 ano, com 2, quer dizer, essa tabela vai se invertendo, né? Ela vai se invertendo, e o gráfico da idade mostra, os gráficos comparativos mostram lá a preferência por crianças de 0, de 1, de 2, né? Vai diminuindo. O gráfico das crianças acolhidas, a gente tem ali um número até razoável de crianças acolhidas com idade com menos de 1 ano. E o das crianças adotadas foi, o maior número foi de crianças com menos de 1 ano, né? E tem uma explicação, porque aqui a gente fez também, depois eu posso até voltar aos gráficos, mas eu queria chamar a atenção para esse gráfico, porque a gente tem hoje o plano Mater, que são as audiências concentradas para avaliar a situação de cada criança a cada 6 meses. Então, a gente percebe que nos meses do plano Mater, a gente consegue que o número de adoções cresça. Então, está lá nos meses de abril e nos meses de outubro e novembro, né, que são os meses onde a gente tem a maior quantidade de adoções, quer dizer, e de reintegrações familiares também, né? Deixa eu ver o que vem aqui agora. E aí, assim, a gente buscou, desde que eu assumi a chefia, que eu me preocupo com isso, né, em fazer pesquisa, para compreender, para tentar entender, analisar, ver que caminhos a gente vai seguir. Então, essa pesquisa buscou entender um pouco desses impasses. A gente ficou faltando ainda a gente ver a questão da saúde das crianças, que isso também é um fator complicador na hora da indicação de crianças, e o fato das crianças que têm irmãos, né? Isso daí vai ser para uma próxima pesquisa, né? E aí, assim, na verdade, essa pesquisa, ela, assim, outras indagações foram surgindo, né? Na verdade, a gente faz pesquisa e não para de ter vontade de fazer pesquisa. A equipe já fica me perguntando quando que eu vou tirar férias, porque eu não paro de ter ideia de fazer pesquisa, porque é uma coisa que realmente dá um trabalho danado, porque a gente né? A gente tem uma demanda muito grande de processo, de plantão, mas a equipe está bancando, a equipe está apoiando, está colaborando, e a gente está conseguindo fazer. A gente já tem outras pesquisas em andamento, porque a gente percebeu que essa pesquisa ela não termina, né? À medida que a gente vai pesquisando, a gente vai querendo saber um pouco mais, né? Porque a pesquisa serve também para a gente rever as nossas ações, né? A gente tem trabalho de grupo, de reflexão, né, dos grupos de apoio, então a gente tem que ter esses dados também para a gente poder trabalhar, né? Agora, eu fiquei pensando, por exemplo, essa questão daquele percentual de maior aceitação de crianças de cor parda e preta. Estaria havendo um aumento maior do número de adoções interraciais em função do trabalho que a gente vem fazendo? Ou um número maior de famílias, né, de cor parda e preta passaram a fazer parte do cadastro? Quer dizer, é uma pergunta que eu tenho feito, é mais uma pesquisa,
né? Mais um levantamento, é poder saber o perfil desses requerentes, né? Desses habilitados, o perfil, quem são essas pessoas que fazem parte do cadastro. Essa é uma nova pesquisa que a gente já está em andamento para poder saber o porquê disso, né? E aí, uma outra coisa que surge é a questão da idade, quer dizer, quanto mais idade, mais difícil a adoção. Por quê? Quais seriam os motivos que levam os pretendentes a preterirem essas crianças, né? Eu acho que a gente também tem que pensar um pouco nisso. E aí, aquele cenário que eu passei, quer dizer, a gente acredita que daqui a algum tempo esse cenário que a gente vê hoje nas instituições possa mudar. Quer dizer, o que a gente vê hoje? A gente consegue hoje fazer com que as crianças sejam adotadas o quanto antes, né? Porque o Plano Mater ele garante celeridade nos processos e a criança fica mais precocemente disponível para adoção, tem mais chance de ser adotada. Então, a gente acredita que esse cenário de crianças crescendo nos abrigos, que isso possa mudar daqui a algum tempo com o Plano Mater. Mas, até lá, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com essas crianças que estão institucionalizadas, né? E pensar também essa crescente demanda por, até botei abrigar, porque a gente fala ainda esse termo, né, que é acolhimento, mas essa demanda por abrigar a criança, tudo é motivo para abrigar a criança, né? Qualquer coisa coloca a criança no abrigo. Então, eu gosto muito dessa citação da Irene Rizzini, que é fácil identificar de imediato a negligência cometida pelos pais ao se encontrar uma criança em situação de risco. É bem mais difícil acusar o Estado de negligente e omisso, porque faltam políticas públicas, né, para que essas crianças possam permanecer com as suas famílias. E aí, assim, ao menor sinal de que aquela família não tem condições, abriga-se a criança. Então, a gente tem abrigos lotados e, às vezes é uma situação que haveria necessidade mesmo do abrigamento e outras nem tanto. Outras, se tivesse sido feito um trabalho, né, com políticas públicas eficazes, talvez essas crianças não chegassem ao abrigo. Então, eu acho que são duas coisas para a gente pensar, né? É pensar no que fazer com essas crianças que estão lá, né, investir na reintegração familiar, ou investir numa autonomia para que elas possam sair das instituições em condições de gerir a própria vida, né? Mas pensar também essa demanda crescente por acolher crianças, né? Eu acho que a pesquisa apontou para questionamentos, né? Na verdade, a gente não tem respostas, né? A gente buscou refletir, a gente queria compartilhar com as pessoas assim, esses nossos dados e dividir e poder estar pensando essas questões, né? E agora esse último slide é uma homenagem que eu queria fazer à equipe, né? Para a equipe de serviço social, que se não fosse o apoio e a colaboração da equipe, essa pesquisa não teria sido possível, porque realmente é muito difícil, é muito trabalho. Então, eu queria agradecer aos colegas também, todo esse empenho, todo esse esforço, né? E dizer que a gente vai continuar fazendo pesquisas. Assim, eu não sei quando eu vou tirar férias, ainda está mais, né? Mas a gente vai continuar pesquisando, porque eu acho que é uma forma que a gente tem de melhorar a qualidade do nosso trabalho, né? E era isso, então, que eu queria apresentar para vocês.